Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Ruth, capítulo 1, verso do 1 ao 5. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende a fúria do inimigo, Senhor. Acampa Teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge, Senhor. Pai, confunda o inimigo da nossa alma, Senhor. Que todo mal que por um caminho veio, por 7 voltarás, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai repreendendo toda armadilha, toda cilada, em nome de Jesus. Pai, envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra o teu servo, Senhor. Envergonhados e confundidos são aqueles que levantam contra o teu povo, em nome de Jesus. Que todo espírito maligno que tem agido em vidas para perturbar, para tirar a paz do teu povo, seja repreendido no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor no livro de Ruth, né? O livro de Ruth, ele nos arremete à força que Deus coloca na mão do pequeno, né? Porque uma mulher ter o privilégio de ter o nome dela citado em um livro todinho, né? Para ela, ali, para falar a respeito da história dela, como Ruth e Esther. Né? Nós vemos que Deus, ele pega o improvável, que está na direção, que está disposto, e ele honra, ele faz tornar ali alguém de honra diante dos homens. Amém? Então, é um privilégio nós aprendermos mais no livro de Ruth, que diz assim: aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Então, nós podemos analisar aqui que quando o homem está no governo, ele pode fracassar, ele pode cometer erros, ele não é 100%. Mas quando vier o nosso Senhor, o nosso Deus, para governar, esse governo vai ser perfeito. E aqui nós vamos ver que houve fome na terra, uma fome enviada pelo próprio Deus, permitida pelo próprio Deus. E um varão de Belém, de Judá, que significa, né? Belém de Judá significa casa do pão, casa da providência, né? Foi peregrinar nos campos de Moabe, e ele e a sua mulher e os 2 filhos deles. Veja, eles eram de Belém de Judá. E eles foram peregrinar nos campos de Moabe. Por que que eles foram para esse lugar? Devido à fome. Veja, era um lugar proibido, né? Israel, ele não tinha autorização de Deus para estar no meio da idolatria. E Moabe representa tudo isso. A adoração a outros deuses, a idolatria, o engano, o mal. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você? Que é melhor estar num lugar onde está tendo seca, um lugar onde de escassez, mas tem a providência de cuidado de Deus, do que estar no lugar onde tem fartura, onde tem abundância, mas ali quem reina é a idolatria. É alguém que está com o coração totalmente voltado para as coisas terrenas. Então nós temos que aprender que tudo que o Espírito Santo de Deus permite estar na Bíblia, permitiu estar aqui na Bíblia, é para nos alertar que muitas das vezes é melhor o pouco com Deus, né? Muitas das vezes, não todas as vezes, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então, eles foram peregrinar nos campos de Moabe. E vamos ver, ó, o nome daquele varão era Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, né? A gente conhece a história de Noemi, das suas noras, né? Então, essa Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. Então era um povo de Deus. E quando chegaram aos campos de Moabe, ficaram ali. Veja, eles foram para um lugar que não era um lugar onde eles exerciam a fé no Deus único, no Deus poderoso. Eles foram para um lugar onde o povo cometia adultério, onde o pessoal idolatrava, onde o pessoal tinha outros deuses, outros costumes. E eles indo para lá, eles ficaram
nos campos de Moabe. Eles ficaram lá. Eles, né? Por mais que tinha tudo aquilo que era abominação aos olhos de Deus, devido à fome, eles ficaram. Eles ali foram acostumando com o lugar, permaneceram lá, né? Fugindo da fome e também fugiram da presença de Deus, porque não era permissão de Deus que eles fossem para lá. Eles não foram até Deus para perguntar: devemos ir? Nós devemos ir para esse lugar, né? Porque a fome tinha sido enviada em Belém, porque era um juízo de Deus sobre aquele povo. Tudo é permissão de Deus para algum propósito, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para estar diante de Deus. Mas o que o povo fez? Ao invés de recorrer a Deus, eles foram fugir, né? Fugir para onde tinha o alimento. Eles foram dar um jeitinho na força do braço. E muitas das vezes a escassez que você está passando, o problema que você está passando é para te achegar até Deus, é para você ter intimidade com Deus, porque o deserto é lugar de nós buscarmos intimidade com Deus. É o tempo de você buscar no Senhor a dependência dele, não de fugir do local onde está a presença de Deus, e não fugir da presença do Deus Poderoso Santo, né? Em busca do pão, do alimento, da abundância, mas é tempo de buscar no Senhor fortalecimento, e é Ele quem entra com a providência, mas eles saíram da direção de Deus, e isso custou muito caro para eles. Olha, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então, estavam fora da vontade de Deus, e isso custou a vida do marido. E não parou por aí, olha, os quais tomaram para si mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Veja, eles já cometeram mais um pecado. Fugiram da presença de Deus, foram para um lugar que tinha abundância de alimento, mas não perguntou se era a vontade do Senhor. Eles deram um jeito de fugir do juízo de Deus. E agora perderam o pai. Foi ali, né, uma perca muito grande. E eles estavam totalmente fora, né, da presença de Deus, que eles tomaram para si mulheres Moabe, que era proibido na lei, né, que um hebreu ali se casasse com uma mulher moabita. Estava na lei, né? E eles ali foram lá e cometeram esse pecado, né? Pegaram para eles mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Então nós vamos ver que Ruth, né? Como assim ela era uma mulher moabita e o nome dela está aqui na Bíblia, um livro de Ruth, porque Ruth, ela teve um posicionamento, ela acatou a fé no Deus único e ela honrou a Deus, né? Assim como Esther. Então nós vamos ver que Ruth, ela era uma mulher moabita que casou com um hebreu. E nós vamos ver que Esther, ela sendo uma mulher ali, né, hebreia, e casou com um gentio, né, para salvar, para dar livramento para o povo. E ela não se corrompeu. Ela foi a mulher sábia, né? Esther foi a mulher sábia. Ela converteu o marido ao coração de Deus, a propósito de Deus de guardar o povo. Então, nós vamos ver que essas mulheres foram mulheres sábias, né? Ó, o nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth. E habitaram ali uns 10 anos. Então, é muito fácil nós nos desviarmos do caminho de Deus, do sentido espiritual verdadeiro. É muito fácil. Um convite, uma atitude, uma decisão sem Deus é muito fácil, mas para voltar para a direção de Deus é muito difícil. Olha, 10 anos eles habitaram ali. 10 anos eles habitaram no meio da idolatria, dos ímpios, dos costumes errados. Então, era muito difícil agora, né? Eles voltarem. E olha o que aconteceu. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim desamparada a mulher de Deus, a mulher de seus 2 filhos e de seu marido. Então veja, a Noemi perdeu o marido, Elimeleque. Agora ela perde os filhos, Malom e Quilion. E ela ficou desamparada e as suas noras também ficaram desamparadas.
quanto sofrimento elas estavam passando. Quanto sofrimento elas estavam passando porque elas fugiram, né, de passar aquele tempo que elas tinham que colher, porque era o tempo em que o povo estava rebelde contra Deus e foi o juízo de Deus a falta de pão. Mas como é dito, é muito melhor você estar diante de Deus na escassez, mas continuar sendo fiel ao Senhor e não querer dar um jeitinho do que fugir da presença de Deus. Porque quantas percas eles tiveram, né? E então, agora elas se viam desamparadas. Elas se viam desamparadas. Hoje nós vamos ficar até esse versículo que Deus está dizendo para mim, para você. Leia aí, né? Depois todo o livro de Ruth. Amanhã nós vamos voltar e vamos ler mais um pouco. É o que Deus pôs no nosso coração. O que Deus está dizendo hoje. Foi muito fácil eles tomarem uma decisão. Olhando com o olhar humano, era muito mais vantajoso para eles estarem em Moabe do que permanecerem na casa do pão. Como eles deveriam pensar? A casa do pão, que não tem pão, mas era o tempo deles terem intimidade com Deus. E então eles ficarem na dependência de Deus, e o próprio Deus ia suprir eles. Mas não, ao invés de fazer um concerto, de buscar qual era a vontade de Deus, qual era, né, o caminho que eles deveriam tomar para Deus novamente abençoar aquela terra, eles fugiram para Moabe, que era o lugar da idolatria, o lugar que Deus abominava. E eles ficaram lá 10 anos. Veja quanto a decisão foi rápida, mas quanto tempo eles ficaram longe de Deus. Tomar uma decisão, às vezes é muito rápido, mas para sair de uma situação é muito difícil. O que Deus está dizendo para mim e para você, talvez você está passando por momentos difíceis e vai vir convites que parece ser muito bom, muito melhor do que a situação que você se encontra, mas que não agrada o coração de Deus. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Mas permaneça fiel a Deus em nome de Jesus. Permaneça fiel ao Deus poderoso, grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Não desvie do caminho do Senhor, porque eles foram pelo olhar humano, mas ficaram ali numa cegueira espiritual. Foi muito fácil eles tomarem uma decisão, mas, né, para ir para outra direção que não era a direção de Deus. Mas foi muito difícil, teve muitas percas para eles retornarem para o caminho de Deus, para o caminho correto. Então, que nós venhamos aprender com essa palavra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus está nos instruindo no dia de hoje, para nós ficarmos atentos, porque é muito fácil se desviar do caminho de Deus, mas para retornar é muito, muito difícil. Então, só para complementar uma outra palavra que Deus deu de manhã, em Salmo 102, verso 22, que diz assim, ó: quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha alma, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Então, aqui está dizendo aqui que muitos, né, ali, ó, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Veja então, o salmista está dizendo que na espera da vinda do Messias, na espera da promessa, na espera, né, no caminho ali, as forças dele se foi, né? Então, abreviou os meus dias. Ele diz, ele sentia, ele via que os dias deles estavam se consumindo, né? Na espera da promessa. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. O salmista, ele buscou em Deus. O salmista, né, Davi, ele aqui buscou no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só confirmar se esse salmo é de Davi mesmo, porque eu não sei tudo também não. Aí a gente vê como ele está ali disposto a permanecer na presença de Deus, porque a força dele se foi,
né? No meio da caminhada tem as lutas. Davi foi o homem mais perseguido, porque ele também cometeu seus pecados, seus erros, e teve uma punição por isso. E ele dizia ali, Senhor, não abrevias, né? Não abrevias, não leves não me leves no meio dos meus dias. Quer dizer, não abrevia os meus dias. Tu, né, Senhor, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Então, ele tinha consciência, o salmista tinha consciência de que, mesmo ele passando na fraqueza, na escassez, na perturbação, na perseguição, ele permanecia com Deus e a geração dele ia permanecer na face da terra. Mas o ímpio, Deus, ele não permite nem a sua geração continuar. Ele estava dizendo ali, ó, como vestidos, eles perecerão como roupa velha, eles vão perecer, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então, servir a Deus é estar debaixo dessa prosperidade de bênção, de vida eterna. Aleluia! Não é às vezes a prosperidade que todo mundo pensa que é só o dinheiro, acúmulo de coisas terrenas, mas é aquilo que nós acumulamos para o reino de Deus. E aqui o salmista tinha total consciência disso. Ele tinha total consciência de que Deus, os anos de Deus nunca vai ter fim, porque Deus é eterno. E o que ele tem para nós é eterno. Mas aqueles que buscam no que é material, põem a confiança na força do braço, esses vão colher o juízo, vão colher a perca. Foi o que aconteceu com Ruth e com Noemi e seu marido, que não perguntaram a Deus, não foram até o Senhor. E nem é Noemi, mais o marido, que ele era a cabeça do lar. E ele não perguntou, ele quis fugir do juízo de Deus e correu. Então, que nós venhamos perguntar ao Senhor, qual é a tua vontade, Senhor? Porque eu não quero estar onde o Senhor não está. Porque eu não quero ter riquezas, mas não ter a tua presença, Senhor. Eu não quero acumular bens, mas não ter o Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero esvaziar de mim mesma. Eu quero estar diante de ti, debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Aleluia. Verso 28, para completar, diz assim, de Salmo 102. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então, os que permanecem em Deus têm essa promessa para as suas gerações. O que é mais importante para nós? Acumularmos bens. Quem é pai e mãe sabe disso. A gente daria todos os bens do mundo para resgatar um filho, para salvar um filho, né? E quando a gente fala de salvar, não é só fisicamente, é eternamente. Saber que eles estão com Deus, guardados em Deus. Mas nós não temos esse poder. O poder está na mão de Deus. Ele tem o poder da vida e da morte, de cuidar, de salvar, de livrar. Nós não temos. O homem mais rico do mundo pode estar no palácio mais seguro que for. Se Deus decidir levá-lo, não tem nada que possa segurar a mão de Deus. Nada. Porque nosso Deus é poderoso. Então, aqui ele estava dizendo, os filhos dos teus servos continuarão. Os filhos daquele que teme ao Senhor vai permanecer. Olha que lindo você ser fiel ao Senhor. Vai continuar de geração em geração. É uma promessa de cuidado de Deus. Então nós instruímos os nossos filhos, nós permanecemos na palavra de Deus. Porque essa promessa de vida eterna, ela vai continuar sobre os nossos filhos. E a sua descendência ficará firmada perante dele. Então, a nossa descendência vai continuar firmada. Isso é na palavra. Nós temos que instruir, nós temos que direcionar os nossos filhos para o centro da vontade de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Ruth, quando a gente vai ver Deus, é perfeito, confirmando a palavra. Ele deu primeiro o Salmo 102, eu pedi para Deus confirmar, ele deu aqui, e ele agora esclarecendo certinho para nós, que quando fala de gerações, os filhos de Noemi não estavam firmados na palavra, porque eles não permaneceram fiel ao Senhor. Eles se envolveram com outras coisas, com outros ídolos, pegaram mulheres para eles, né? Que não era do agrado de Deus, não era permitido por Deus. E nós vamos ver que depois Ruth, totalmente convertida o coração dela ao Deus único, ao Deus poderoso,
ao Deus e à fé, né, dessa família, que a Noemi, ela com certeza continuava com a fé dela alicerçada no Senhor. E ali elas se basearam em Noemi. E nós vamos ver que Ruth, ela mudou a história, né? Ela foi uma bênção. Então, que você fique com essa palavra no dia de hoje, né? Que Deus é o Deus que os anos dele não tem fim, porque ele é um Deus eterno. Ele é um Deus poderoso. Mesmo quando você se sentir abatido, como o salmista estava aqui, que ele estava assim, Senhor, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Ele estava clamando a Deus para dar uma oportunidade de vida, de saúde, de bênção, né? Porque ele sabia que os anos de Deus não mudam. Mais do que nós queremos viver nessa vida, nessa terra, de conquistar coisas, nós temos que estar com o nosso olhar voltado para aquilo que é eterno. E nós vemos esse início do livro de Ruth. Uma decisão foi muito rápido de ser tomada. Teve muitas percas, e grandes percas. Mas para retornar, foi 10 anos. 10 anos de sofrimento. E voltar com as percas, voltar com as vergonhas, voltar não é fácil, mas é necessário se voltar a Deus. É mais fácil humilhar-se a ti mesmo diante dos homens, reconhecendo que falhou e voltar aos caminhos do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Amanhã vamos falar do livro de Ruth, do verso 6 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, Senhor, em cada coração essa palavra que foi semeada, que durante esse dia eles venham ter entendimento, Senhor, da tua palavra revelada nos corações deles, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.